Tem um hino muito antigo do cantor cristão que diz: Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela seus servos fiéis. Força e poder tem nos dado, sim, Ele nos tem sustentado. Não vou falar todo o hino, não é esse o objetivo, mas é para ilustrar que vivemos numa luta diária, numa guerra contínua contra o pecado. Hebreus, capítulo 12, verso 4. Não sabemos quem escreveu Hebreus. Há muita torcida, vamos dizer assim, em favor do apóstolo Paulo. Muitos dizem que quem escreveu Hebreus foi Paulo. Pode ser, não sei. O que eu sei é que o autor de Hebreus nos adverte que na nossa luta contra o pecado, nós não resistimos, nós não combatemos, nós não fomos até o sangue, até o fim, até a morte. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar pedindo para que nós não caíssemos em tentação. Que a gente não caia em tentação e que Tu nos livre do mal. Sabemos que o pecado está no nosso DNA. Somos pecadores. Mas não queremos viver sob a influência do pecado. Não queremos viver pecando. Não queremos ser escravos do pecado, amarrados, subjugados, esmagados pelo pecado. Sim, somos pecadores e pecamos. Mas aqui está falando que nós podemos lutar. Sim, há uma luta entre a carne e o espírito. Que carne é essa? É a natureza humana. É aquilo que nós cobiçamos, nós desejamos, nós fraquejamos, fracassamos. Nessa luta contra o pecado, nós não derramamos sangue. Vocês conseguem entender? Jesus no Getsêmani, ele suou sangue. A alma de Jesus estava profundamente triste, angustiada até a morte. Para não pecar. Para não desistir de tudo. Para não se autopreservar, para não se poupar, para não desistir. Eu já passei por circunstâncias em que eu tinha a faca e o queijo na mão, como se diz, para pecar. E eu não pequei. E aquilo me custou muito. É uma tentação. Todos vocês devem ter esses troféus, essas medalhas, essas vitórias. Mas eu não resisti até o sangue. Eu não fui colocada entre a vida
e a morte para resistir. E outras vezes eu cedi à tentação, cedi ao pecado, fracassei. Há entre nós uma expectativa de quando nós vamos ficar livres, totalmente livres do pecado. Mas atualmente, dentro de nós, existe essa guerra. Tem aquela história maravilhosa que ilustra dos 2 cachorros ou dos 2 lobos, um representando o bem e o outro representando o mal. Que o cachorro ou o lobo que tu alimenta mais, ele é mais forte e vence. O cachorro que tu não dá comida, não dá água, ele definha. É o que acontece conosco. Quanto mais espirituais, quanto mais buscarmos o alto, as coisas elevadas, a palavra de Deus, o sangue de Jesus, mais vitórias teremos contra o pecado. Quanto mais cedermos aos nossos desejos, às nossas vontades, a esse mundo, mais fracos seremos. Porque daí a nossa carne, a nossa natureza humana é que vai estar forte. Dizem que o maior inimigo da igreja não é Satanás. É o conforto, é a prosperidade, é a acomodação, é a segurança. Sabemos que a igreja, ao longo da história, cresceu, multiplicou nos tempos de perseguição. Como Jesus falou, quando peneira, que ele falou que ele teve que peneirar, né? Temos que ser corrigidos, temos que ser repreendidos. O Espírito Santo tem que nos ensinar, tem que nos fazer lembrar de quem somos. Que somos filhos, que somos filhas, que estamos no mundo, mas que nós não somos do mundo. Que nesse dia nós possamos resistir ao pecado, às tentações, a tudo aquilo que nos tira do centro da vontade de Deus. Que possamos lutar contra essa natureza caída, pecadora, pecaminosa, que nós ainda temos, porque somos seres humanos, vivemos no mundo sujeito a todo tipo de influência. Que Deus nos dê graça nesse dia, que Deus nos dê força, que o Espírito Santo, o Espírito de fortaleza, encha o nosso coração, para que nós possamos resistir ao mal, resistir ao pecado, resistir às tentações.